Eu peguei aqui a minha caixa do D&D original de 1974 para te contar uma história. Lá nos anos 70, mais precisamente em 1975, Legold lançou uma zine chamada Alaurons e Executions. Foi uma das primeiras zines dedicadas ao Dungeons and Dragons e aos RPGs em geral, e ela se tornou um espaço para divulgação e discussão com críticas e inovações no nascente RPG setentista, refletindo assim o entusiasmo e a criatividade da comunidade. Nessa época infante do D&D, a AIE funcionou ali como um fórum aberto de compartilhamento de ideias, refinamentos de regras caseiras, relatos de campanhas e debates sobre a filosofia do jogar. Ela sobreviveu por décadas adaptando-se às mudanças do mundo, mas sempre conectada ao espírito do faça você e ao estilo artesanal do RPG. É com esse espírito que inauguramos a nossa nova fanzine dedicada ao RPG Vintage, Armas e Excursões. Bora pra resenha! Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a nossa nova zine dedicada ao D20 de RPG, a Armas e Expedições. Então bora lá. Primeiro, se você bater aí no Google Armas e Expedições, procurar na página da Zine, né, que o Rafa está organizando, olha aqui, ó. Tem também um e-mail aí embaixo. É armasexpedições.itio. Você pode baixar gratuitamente a zine dedicada ao D20 de RPG, que tem as versões para impressão e versões para você usá-la diretamente como PDF. Essa zine, ela tem também um e-mail, né? A gente tem um e-mail ali, armasexpedições@gmail.com. E a ideia é que, além das nossas próprias ideias do coletivo, você também possa colaborar se você tiver interesse, mandando material pra gente. Tem aí uma aventura que você fez interessante, um bestiário, né, um guia de, sei lá, de itens mágicos. Mas é óbvio que a gente vai analisar e vai ver, né, se a viabilidade, se está bem adaptado ou não, porque não é interessante também que você mande só um material bruto, né? Tem uma aventura, dá o tapa nela direitinho, faz ali uma estrutura de aventura compartilhável, mas vai ser com todo prazer. Ela não se resume à galera que está no coletivo. Mas vamos falar um pouquinho sobre a Zine, né? Vamos direto para o conteúdo para poder trocar essa XP. Depois eu vou falar do volume 1 em si. Mas primeiro eu vou falar sobre a ideia da Zine, tá? A visão geral. Tem uma galera que participa, o coletivo é composto por mim, pelo Bruno Brilha, pelo Daniel Nilo, pelo Lucas Cur, pelo Henrique Kiki, pelo Jefferson Góes, Matheus Gran, Rafael Bardal e o Igor Tio. E qual que é a ideia, né? A gente tá produzindo, nós somos um coletivo, a gente produz material estreando o logo D20 de RPG compatível. Ele já foi estreado, na verdade, pela galera do Península Ancestral. Um abraço pro Gui, pro Ícaro. Mas a gente também quer fazer um dedicado diretamente ao D20 de RPG. E ela segue essa linha que o Península Ancestral inaugurou, né, de fanzine, compatível ao D20 de RPG. E esse é o nosso primeiro volume. Qual que é a ideia geral, né? Vou falar um pouquinho do nome. Por que a gente escolheu esse nome? Armas e Expedições. Vamos trocar um XP sobre isso para a gente falar sobre o nome. O nome, ele tem uma inspiração direta no Alaurons e Executions. Qual que é a ideia disso, né? A palavra Alaurons, se você analisar aqui, ela vem de alarme, né? Alarme, do italiano, não sei pronunciar, mas que seria alguma coisa às armas, né? Vem de alarme, mas não no sentido de alarme como a gente tem hoje no nosso imaginário. Se falar alarme, provavelmente você vai imaginar diretamente o seu celular tocando de manhã, né? Ou um carro apitando na rua. Mas o alarme, né, se você pensar na história antiga, na época medieval, ou até antes disso, ela era um chamado para quem estava incursionando, quem estava em viagem, né? Seria alguma coisa assim, as armas, né? Cuidado, fica ligado, tem perigo.
Então isso fez parte de uma chamada ali que seria alguma coisa às armas. Então a gente escolheu por colocar armas, porque a gente entendeu, né, que colocar as armas, a sonoridade poderia não ficar legal e alarme poderia trazer um entendimento ruim, um entendimento não diretamente alinhado com a ideia de as armas, né? Então beleza, então armas, ficou mais fácil ali, essa foi a ideia. E o expedições, né? Porque excursion vem de excursões. Mas na hora também a gente ficou um pouquinho na dúvida, e eu que fiz mais força para ficar expedições também. Não, teve mais gente, na verdade. Não sei se foi o Lucas que deu a ideia primeiro. Mas o fato é que excursão pode passar no nosso imaginário que é um passeio no parque, né? Porque, excursão para o Pico da Bandeira, excursão para, sei lá, para a Serra da Canastra, excursão para a Serra Gaúcha. Parece que é uma coisa meio que um passeio, né? E a gente queria ter essa ideia de incursão ou de excursão, de expedição, né? Uma coisa de aventura, perigoso. Então, expedição casou melhor. Tem a ver mais com exploração e tal, né? Beleza. Então, no final das contas, vem daí, vem do nome da fanzine original, da fanzine lá setentista, que resistiu aí por décadas, né? E se você quiser saber um pouquinho mais, eu não vou entrar em tantos detalhes, o Rafa fez um artigo na própria Zine contando uma ideia sobre o que é uma APA Zine, né, do coletivo, o que é a nossa fanzine e algumas fanzines da época. Ele fez um artigo bem legal. Então pega aí gratuito para você ler um pouquinho mais disso que eu estava falando aqui. Mas para a gente poder avançar um pouquinho mais, agora eu vou avançar falando sobre o objetivo da Zine. A gente tem como objetivo principal alimentar o conceito do que eu chamo de proto-D&D, que seria aquele D&D setentista, ou melhor dizendo, a forma como a gente joga o D&D antigo, expresso no D20 RPG. Então a gente quer pegar o D20 RPG como base, a nossa visão do D&D antigo, e criar suplemento, materiais complementares para suplementar esta visão de jogo, esse jeito de jogar RPG, né? Então, a gente tem, eu já falei algumas vezes, que existe a linha que vai seguir a produção oficial de D20 RPG. A gente tem, por exemplo, a primeira aventura publicada dessa linha, como A1. Então, sempre que tiver o código A na minha cabeça, é uma ideia de aventuras. Então, toda aventura que sair para D20 RPG, independente do nível, independente do tamanho, tá? Pode ser desde a Zen aí, da Torre Prismática de Farberites, que é uma proposta para dose única, até uma aventura que você pode jogar, sei lá, meses. Se ela tiver um corpo do estilo aventura, ela vai vir da linha A. Mas a gente vai sair também materiais da linha M, que tem essa estrutura de módulo, como, por exemplo, Dark Tower, que eu fiz a resenha recentemente. Né? Materiais que tiverem esse entendimento, que for o quê? Ele for mais do que uma aventura. Ele tem material ali para várias aventuras, sejam elas no mesmo lugar, né, num grande castelo como Blackmoor ou Greyhawk, ou em várias aventuras espalhadas por um mapa que contenha uma região e contenha uma vila. É aquele modelo tipicamente proto-D&D. Se tiver essa estrutura, vai sair como módulo, e é uma ideia no futuro da gente sair módulos também de jogo, inspirados no modelo de Keep on the Borderlands, né, daí para mais. Então essa é a ideia. Aí vai sair como módulo e não como aventura. Mas tem ainda a série S, que também não saiu, né? Nem M nem S foram inauguradas ainda, mas é uma coisa que está na minha cabeça, que são suplementos, né? Novas classes, novos itens mágicos, regras alternativas, coisas desse tipo. Um cenário de jogo, né? Talvez. Aí a gente vai colocar como S, né? Um material suplementar para o jogo. Mas o A e E, né, Armas e Expedições, ele entra como uma fanzine, que é uma produção amadora, lembrando que amador aí vem de quem ama, né, de quem ama o que faz. E a ideia nossa nessa fanzine é a gente não ter as mesmas amarras que eu terei com o D20 de RPG. Por quê? Porque os materiais D20 de RPG, eles passam por uma revisão, eles têm artes, né, que a gente contrata ou que a gente pega do banco de dados, de artes mesmo. Eles passam por toda uma produção viável. A ideia da fanzine é ser o espaço mesmo de experimentações, né? A ideia é da gente poder expressar ali com menor filtro, mas com um bom entendimento e fundamento do que vamos fazer,
mas ele ser esse espaço. E aí o que for muito legal, o que for bem trabalhado pela galera e curtir, a gente no futuro olha para uma produção formal e uma publicação da linha D20 de RPG. Então foi daí que surgiu a ideia, tá? E essa ideia não é só minha. Então nós somos um coletivo, eu tô ali junto, trocando ideia, tá todo mundo trocando ideia e entregando coletivamente de maneira amadora, amamos o que fazemos, né? Pro D20 de RPG. Então, esse é o nosso objetivo geral. Agora eu vou entrar no volume 1, tá? O que é o volume 1 na prática? A gente apresenta nesse volume a ideia da Zine, a estrutura do que eu chamo lá de sistema, estética e mentalidade, né? E ali a gente apresenta o conteúdo do volume 1. Esse conteúdo ele começa com uma ideia que o Lucas Kur fez há um tempo, lá no nosso Discord, a gente acabou encontrando essa ideia, que foi uma ficha customizada. Então, primeiro material suplementar que a gente apresenta no livro, uma nova ficha, toda bonitinha. Olha como é que ele fez, que chique, cara. Isso aí é sensacional, né? Feito à mão, né? Com espadinha representando a taco, né? O idioma, as notas, a mochila lá com a carga para equipamentos, a botinha para representar os diferentes deslocamentos, né? Então, muito chique, a fichinha à mão. Tem essa ficha lá, você pode imprimir e usar, né? Essa ficha no lugar da ficha, se você quiser, e achei super charmosa. E você usa o verso para notas complementares, né? Beleza, essa é a primeiro conteúdo. O que mais a gente tem? O Jefferson Góes, ele fez uma parada super legal que faltou no livro base, porque o livro base também é uma produção amadora, apesar de ter um carinho mais profissional, mas ele também é uma produção amadora. E eu vacilei, eu não coloquei, mas eu acho uma informação super útil, é você ter uma tabela de tabelas, né? Uma tabela sobre tabelas. E essa tabela sobre tabelas, a ideia dela é a seguinte, ó. Você tem todas as tabelas do livro em ordem alfabética organizadas nessa tabela que ele fez. Então, isso permite uma consulta rápida. Então, você, por exemplo, no meio da mestragem lá, vou dar um exemplo aqui aleatório, tá? Você precisa de poções. A galera quer misturar poções. Ah, cara, eu misturei uma poção com a outra, o que acontece? E você pode e deve, se você na hora quiser fazer uma arbitragem, apresentar ali a arbitragem dialética, construir isso na mesa, tá tudo certo e é esperado que isso aconteça, tá? Então você pode, a partir da verossimilhança do seu cenário, da discussão entre contradições ali, pegar uma tese, apresentar antíteses e construir uma síntese em cima disso na arbitragem dialética sem consulta nenhuma, funciona. Mas vamos supor que você está com dificuldade de fazer isso, não está com muita ideia, quer dar uma olhada, né? Não é o objetivo ficar consultando o livro o tempo todo, mas se você quiser ver qual é, tem ali no livro, tem lá na página 157, um rolê sobre mistura de poções, que vem da minha inspiração do D&D antigo. Aí você, com a tabela na mão, você olha rápido e acha rápido. Ah, isso aqui está lá na Poções 157, né? Um outro exemplo, você está sorteando um tesouro no improviso, saiu lá um pergaminho, sei lá, de terceiro círculo, página 35, você acha rápido. Então essa tabela de tabelas, você pode imprimir ela, anotar e ter na mão, já mestrando online, deixar do lado, que ela ajuda você rápido a fazer uma consulta. O jogo funciona sem consulta, né? E é esperado que ele rode sem consulta. Mas o próprio escudo de mestragem nosso, né, o escudo de desafio, escudo da mesa, sei lá como é que você pode chamar, ele também serve para enxugar ali as informações mais úteis e facilitar com que você não precise ficar abrindo o livro no meio do jogo. Mas essa tabelinha também ajuda, às vezes você quer abrir e olhar alguma coisa, é uma tabelinha super útil que o Jefferson fez, muito legal, muito interessante, que está ali. O que mais tem, cara? Aí vem umas paradas que é de autoria minha, né? Na época, mestrando a Ilha do Pavor, né, que eu mestrei já fermentando ali o D20 de RPG, né, já tinha o protótipo dele, a gente estava trabalhando com ele, surgiram ali classes da mesa, a gente tinha algumas ideias complementares, mas elas não foram profundamente playtestadas e elas também não compõem as 7 classes básicas do D&D original, né, que são 6, depois entra o ladrão com o suplemento do Greyhawk. Então, essas classes vêm nessa fanzine, que permite com que você tenha aí algumas ideias de inspiração, se você quiser. Por exemplo, Navegante, né? Navegante é, de certa forma, uma classe que pode expressar ali um Ranger,
Ele é meio que um especialista, mas com algumas capacidades de combate um pouquinho melhor. Pior do que o especialista em alguns outros pontos, por exemplo, na XP. Já falei isso aqui, né? Como ele precisa de mais XP, ele tem uma desvantagem em relação ao especialista. Não tem a investigação. E ele tem alguns outros tipos de perícia que você pode trabalhar. Então, quer jogar de Ranger, né? De guardião, de patrulheiro. Essa é uma classe que casa muito bem. Você pode fazer a partida especialista, mas pode fazer com ela. Ela tem uma capacidade de combate um pouquinho melhor que especialista. Mas ele perde na XP, perde na investigação, mas ganha, né, numa capacidade de combate um pouquinho melhor. E umas perícias específicas que contornam ou que constroem esse tipo de classe. Então, se você quer ter na sua mesa, por exemplo, um tipo Ranger, ou um tipo guardião, patrulheiro ou navegante aqui nesse caso, ele entra aqui como uma alternativa que a gente pensou, né? Se você quiser, por exemplo, eu já falei, né, sobre a ideia de combinar raça e classe, que anão, elfo e gnomo era um exemplo, mas você quer ter mais opções. Ao invés de fazer raça e classe separado, a gente começou a apresentar nessa zine exatamente a ideia de você customizar e construir estruturas de classe para os povos fantásticos. Então tem a ideia do anão ladrão, né, que é anão mineralista ou anão especialista, mas que é o anão ladrão na prática, né? Ele tem menos capacidade de combate que o seu anão do D20 de RPG, né, que é mais combatente, mas ele tem perícias. Ele tem perícias tipo um gnomo, então ele é uma versão do gnomo, só que com anão. E aí você tem uma outra alternativa para jogar aí, né? Com anão mineralista, testar, ver que você curte. Tem também o elfo atalaia, né? Atalaia é tipo sentinela, né? Sentinela, ranger. Então seria o elfo ranger, o elfo guardião, o elfo sentinela. E não tem aquelas magias, ele tem um perfil meio navegante também, meio ranger, meio Aragorn, né? Meio Legolas, vamos dizer assim. Tem agora essa alternativa aí. Então olha que interessante. Imagina que agora, vendo esse vídeo aqui, você tem vontade de mestrar Senhor dos Anéis, tá? Senhor dos Anéis não, mestrar na Terra-média. Eu quero mestrar uma campanha na Terra-média. Você pode pegar D20 de RPG, tirar as classes que tenham magia, né? Tirar arcanista, tirar magista, por exemplo, trocar o elfo de lá por esse elfo aqui e pronto. Você vai ter o elfo atalaia, o gnomo do jeito que está no livro base, anão, pode ser os dois, tanto faz, né? Pode deixar os dois, as duas opções de anão aí, ó. O anão mineralista e o anão do D20 de RPG, que um é meio ladrão e o outro é combatente. E os humanos deixa combatente e ladrão. Tá bom demais. Pode pôr o navegante, inclusive. Olha que legal, ó. Nem tinha pensado nisso. Você pode pegar humano, você vai jogar de navegante, de especialista ou de combatente. Elfo, você pode jogar com o atalaia só. Anão, pode jogar com mineralista ou com anão do livro. E gnomo com do livro. Pronto. Você já tem aí um bom pacote de opções para jogar na Terra-média. Então, você quer jogar num cenário de baixa fantasia, em que praticamente não tem magia só vem de item mágico, coisa assim, já tá na mão. Tem boas opções aí para brincar e jogar, né? Então, essa é a ideia. E tem ainda, a gente soltou também, peraí que eu já perdi aqui, o Gnomo Ilusionista. Qual que é a ideia do Gnomo Ilusionista? Eu tinha trabalhado uma série de magias de ilusão que tem no AD&D, né? Se não me falha a memória, já vem nos suplementos também do D&D original. Mas elas não entraram no D20 de RPG livro base. Então agora elas entram aqui junto com o Gnomo Ilusionista como uma alternativa. Eu queria apresentar uma brincadeira de você olhar diferente dessa ideia de raça e classe, apresentando classes customizadas dos povos fantásticos, mas também o Gnomo Ilusionista entra para isso, para ocupar ali o espaço do gnomo, né? Mas também para poder dar base de uma série de magias novas que a gente queria playtestar, queria jogar como opção, já trabalhadas para D20 de RPG, embora você pudesse pegar direto do AD&D lá, vai funcionar também. Mas eu sempre gosto de dar uma lida, melhorar um pouquinho o que está muito ruim, dar uma customizada ali e tá feito com as magias de ilusão que saem agora, né? Toda a série de magias de ilusão, ela vem nessa zine. Quem sabe no futuro a gente faz um trabalho desse para várias escolas de magia e lança um material específico de magias, né?
todas em escolas. É uma ideia, não sei se vai vingar, se vai precisar, mas é uma ideia. E então a minha contribuição entra aí, né? Agora, o Daniel, ele fez uma parada super legal lá para nossa mesa aberta, né? Ele criou um monte de combo de equipamento lá na mesa aberta. Então a gente deu um tapa nele aqui, organizou de forma que é uma alternativa rápida para você ter equipamentos rápidos sem você precisar ficar escolhendo. Se você quiser gerar equipamentos, deixar gerado, mas ainda com algum raciocínio em cima de classe, mas que saia de maneira rápida. Então como é que funciona isso, resumidamente? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. A gente chamou de pronto portátil, né? São combos de equipamentos prontos para você, tá na mão, equipamentos rápidos, né, na mão. Qual que é a ideia? Você vai jogar os 3D6 como você joga para equipamento. Ao invés de você pegar, converter esse valor em ouro e converter esse valor em equipamento, você vai pegar o valor direto, por exemplo, combo 2. A pessoa está jogando de combatente. Ela começa com 2D4 peças de prata mais a lista. Qual que é a lista do combo 2 de combatente? Está aqui, ó. Ela tem uma lista de 390 CN, tá vendo? E ela começa com a mochila, a armadura lamelar, um escudo. Opa, tá até errado ali, não é 390, não, é 400. Tá errado aquele 390 ali, agora que eu vi, ó. Olha lá, ó, só armadura e escudo já dá 400. O machado, 470. A azagaia, 510. Mais 80 da mochila é 590. Arruma já aí na sua zine, ó. 590. Então ela começa com 590 CN, a carga média. E beleza, essas HE, claro, cara, na mesa, eu não entro nesse detalhe, não. Você fala assim, ah, não, eu queria jogar de espada e não machado. Ok, risca o machado ali, põe espada, tá tudo certo. Arruma a massa, né? Arruma ali a 50 CN a espada e tá tudo certo. Mas é uma forma de você não ficar investindo tempo nessa preparação do equipamento. Que eu acho importante a galera investir tempo na preparação do equipamento, mas dependendo da dinâmica, você quer gerar um NPC rápido. Ah, olha só que curioso. Você pode usar essa lista aqui do seguinte. A galera encontrou um grupo de NPCs na estrada. Esse grupo de bandidos, NPCs, tem mochilas. Ou numa dungeon, explorando uma dungeon. O que tem nessa mochila? Ao invés de você inventar na hora, ficar improvisando, você pode se preparar para o improviso. Você abre essa zine. Ah, eles são aventureiros nível 1, meio pé rapado. Eles vão ter a lista nível 1. Você vai lá e pega combatente, a lista 1, arcanista, lista 1, especialista, lista 1, e pega essa lista aí e dá pra galera na mão, entendeu? Eles têm esse equipamento aqui, ó, na mão, né? Então a ideia é você ter rápido, tanto pra galera gerar personagem aleatoriamente de maneira mais bem direcionada e aleatório, como pra você gerar NPCs rapidamente. Então, super legal essas listas aqui que o Daniel preparou pra gente. E para fechar, mas não menos importante, o Rafa preparou para nós o artigo APA Zine e Armas e Excursões, né, que é a nossa zine. O Rafa Bardal é um artigo em que ele resgata o conceito de zine, tá um artiguinho super legal, 2 páginas, você lê num tapa, é uma XP que eu recomendo, tá? E por fim o Bruno, que é o diagramador da nossa zine, né, ele apresentou, eu comentei com ele, cara, como a gente propõe sempre um RPG analógico, vamos fazer aí um tutorialzinho pra galera fazer a versão física, e ele preparou lá. Como é que você combina as folhas para fazer a versão física se você não tiver uma versão de aplicativo que já converte o seu PDF em livreto, né? Eu nem sei fazer essa versão, nem sabia fazer antes do Bruno pôr isso aqui. Mas eu já fiz lá o meu PDF, o meu aplicativo, convertia PDF para livreto, mandava imprimir e saía certo. Mas numa impressora que imprime frente e verso. Às vezes você não tem essa impressão frente e verso, vai dar esse problema. Então o que o Bruno faz? Você pode entrar lá no site da itch.io, baixar a versão para impressão. Ela já vai vir com essa combinação, a página 1 e 28, 2 e 27. Você coloca do jeito que ele organizou ali e você tem a sua versão física. Super didático, cara. O Brunão mandou bem demais. Valeu, Bruno! E novidades. Né? Novidades. Nós temos novidades. O volume 2 já está praticamente pronto. Vai sair aí em breve, assim que a gente terminar as ilustrações e os tapas finais. E o volume 2 será um monstruário. A gente pegou várias criaturas clássicas do D&D antigo que não vieram no D20 de RPG e colocamos ali no monstruário. Então vai vir, sei lá, quimera,
vai vir um monte, não vou dar muitos spoilers não, tá? Que são 20. São 20 monstros, né? Que não vieram, Caçador Invisível, que não vieram no D20 de RPG, que vão vir agora. Então o próximo é um monstruário, com alguns geradores também, tá bem legal. Fica ligado aí que vai sair em breve. E era isso que eu tinha para falar. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo e, acima de tudo, comente, porque o nosso grande objetivo é sempre trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.